Flashes da F1 apresenta E se Ayrton Senna tivesse sobrevivido, spin-off 64 GP da Austrália de 98 com o Senna. Fãs da F1, sejam bem-vindos ao ano de 98, paralelo da nossa mágica realidade paralela com Senna no grid. E começa o vídeo fazendo a nossa introdução habitual, ressaltando que se você for novo por aqui e não estiver entendendo nada, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que relatam a minha imaginação de como poderia ter sido a carreira e a vida do Senna caso ele tivesse sobrevivido ao acidente de Imola em 94. Esse vídeo é o primeiro spin-off sobre o qual não há nenhum spoiler em algum outro vídeo, e será assim de agora em diante, tudo bem, gente? Nós já fomos bem longe nessa imaginação e já soltando uma pequena pista sobre o que ainda falta para terminarmos essa série, ainda temos um chãozinho pela frente que vai além do que eu sugeri até aqui. Antes de continuar, te peço gentilmente que se inscreva aqui, dê joinha e ative as notificações. Ok, gente? Então vamos que vamos, pessoal! Sei que a ansiedade foi grande para muitos de vocês por essa temporada de 98 paralela e finalmente chegou o momento. Eu já vi spoiler sobre uma mudança de cockpits muito importante no spin-off do GP da Hungria de 97 paralelo, e a ida do Schumacher para a McLaren foi realmente a mais importante da nossa história imaginária para 98. Contudo, gente, não havia sido dito ainda qual seria o futuro do Mark Blundell nessa realidade paralela, e o que ocorreu é que ele migrou para ser piloto de testes da McLaren. Com relação ao alemão, que motivou a rever sua rota na nossa realidade paralela foi a saída da Renault da Fórmula 1. A saída de Schumacher desfalcou a Benetton, mesmo ainda contando em 98 com motores feitos pela montadora francesa. Dali em diante a administração e desenvolvimento ficaria com a Playlife. Desfalcada pela saída de seu principal piloto do motor Renault, a Benetton decidiu contratar Giancarlo Fisichella e a promessa austríaca Alexander Wurz, filho de Franz Wurz, que foi um grande campeão de rally. Com relação à Williams, a equipe também sofreu com a saída da Renault da Fórmula 1. Os motores utilizados em 98 ainda seriam aqueles fabricados pela Renault, mas agora seriam administrados e desenvolvidos pela empresa Mecachrome. Outra mudança envolvendo a Williams foi a saída de Damon Hill, que era o atual campeão em nossa realidade paralela, para a Jordan, equipe para cujo carro o britânico iria levar o número 1. O companheiro de equipe de Hill seria Ralf Schumacher, piloto alemão e irmão de Michael, que havia estreado na nossa categoria preferida no ano anterior, tanto na realidade normal quanto em nossa realidade paralela. Na Williams, Hill seria substituído pelo alemão Hans-Harald Frentzen, que faria dupla com Jacques Villeneuve. Além de todas essas mudanças, a Williams também teria uma grande mudança em sua identidade visual, que iria abandonar o clássico azul que utilizava desde 85 e iria para um vermelho bem marcante, só não tão vermelho quanto a Ferrari. Falando em Ferrari, gente, a equipe manteria a mesma dupla de 97 paralelo, com Senna e Berger, que fariam a temporada em que decidiriam os seus futuros na Fórmula 1. Os contratos de Berger e Senna venceriam no final de 98, os dois teriam até meados de 98 paralelo para decidirem o que iriam fazer depois. Apesar de estar no último ano de contrato com a Ferrari, o Brazuca não deu pistas sobre a sua continuidade ou não na nossa categoria preferida na realidade paralela. Preferiu falar sobre as perspectivas para o campeonato de 98 paralelo. O meu contrato vai até o final desse ano, e isso é tudo que eu posso falar nesse momento. Com relação a este campeonato, a boa notícia é que nós conseguimos melhorar a confiabilidade do nosso motor, melhorando a eficiência da refrigeração do nosso carro. A equipe trabalhou pesado durante o inverno para melhorar a nossa confiabilidade e agora nós estamos usando um novo sistema de refrigeração em 2 estágios, inspirado em tecnologias aeroespaciais, que permite manter a temperatura mais estável, sem comprometer a potência. Além disso, os nossos engenheiros fizeram pequenas adaptações aerodinâmicas que contribuíram muito positivamente para a eficiência da refrigeração do nosso motor e não comprometeram a performance do nosso carro. Os resultados que obtivemos no nosso túnel de vento foram bons o suficiente para que as mudanças valessem a pena. Nós evoluímos, mas eu acredito que a McLaren deu um salto bem maior do ano passado para cá, e eles devem começar esse campeonato na nossa frente. Nós teremos uma ideia melhor do quão na frente eles estão da gente ao longo do campeonato. A impressão de Ayrton veio nos treinos de pré-temporada, em que os tempos feitos pela McLaren foram bem melhores do que os da Ferrari, e a impressão se reforçou com o resultado dos primeiros treinos para a corrida em Albert Park. Mika Häkkinen fez a pole position, seguido de Schumacher a pouco mais de 2 centésimos, e depois de Senna em terceiro, que ficou cerca de 8 décimos atrás do tempo de Mika. Contudo, na largada da corrida, Mika largou mal e perdeu a posição tanto para Schumacher quanto para Ayrton.
No final da primeira volta, todo mundo pôde perceber um pouco da montanha que Senna e a Ferrari precisariam escalar ao longo daquele campeonato para poder competir com a McLaren. Schumacher já estava 2,5 segundos na frente de Ayrton na entrada da volta seguinte. Mika demorou cerca de 5 voltas para conseguir ultrapassar Ayrton, e isso foi decisivo para a corrida de Schumacher. O alemão fez a sua primeira parada na 24ª volta e ocorreu tudo bem na parada dele. A vantagem de Schumacher em relação a Mika era tão grande que o alemão ainda voltou lado a lado com o finlandês logo na saída do pit lane. Mika parou na volta 25 e voltou bem atrás do alemão e um pouco atrás de Senna. O finlandês novamente enfrentou dificuldade em ultrapassar o Brazuca, que só foi parar na volta 33 e optou por uma estratégia com uma única parada nos boxes. O Brazuca voltou em 4º lugar, pouco atrás de Villeneuve, mas logo retomou a 3ª posição. Michael Schumacher venceu a corrida com sobras em relação a Mika, que chegou em 2º. Senna foi o 3º e somou 4 pontos para o campeonato. Há 28 anos, em uma realidade paralela bem próxima a gente, os fãs da nossa categoria preferida tinham um primeiríssimo hint de outra temporada memorável, pessoal. É isso aí, meu amigo. Obrigado por ter visto esse vídeo. Até a próxima corrida imaginária.